Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta é para o Anderson, mas antes eu gostaria de referendar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, meu nome é Sidney, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, coordenador da Comissão de Direitos Humanos, né? E parabenizar a iniciativa do Conselho Federal, em nome do presidente que está aqui presente, Carlos Afonso, e a Letéia, presidente da coordenadora da Comissão de Saúde, né, por esse evento. Eu acho que é fantástico, nós estamos percebendo aqui que tem muita coisa para se debater e o tempo é curto. Agradecer também a presença de todos os profissionais e a academia, né, que está aqui presente, bacana, os conselheiros, enfim. Mas, o Anderson, né? O Anderson, você falou que hoje no Brasil existem 26 unidades de internação dos manicômios judiciários, né, e 3.989 presos internos, né, nos hospitais de custódia. No início de sua fala eu percebi que você colocou que é difícil, né, nós travarmos uma luta antimanicomial com os hospitais de custódia, né, porque cometeram crimes, estão lá pagando penas, né, por conta da justiça. Mas a minha pergunta é o seguinte: você acha que o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Justiça, faz um pedido para a Universidade de Brasília, no qual você está fazendo parte dessa pesquisa junto com a professora lá? Será que já não existe um pensamento do Ministério da Saúde em interface com o Ministério da Justiça em travar essa luta antimanicomial com os hospitais de custódia? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, para esclarecer várias coisas, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que acho que a ideia do documentário já indica que há uma necessidade, né? A criação da área técnica da saúde mental no Ministério da Saúde é de 2002, 2003, alguns anos depois da Lei 10.216. Então, o próprio pedido para o documentário já é o início de uma tentativa de problematização. Ao lado disso, paralelo disso, surgiu, né, nas reuniões do Conselho Nacional de Política Criminal e Política Penitenciária, as deliberações do Conselho, deliberações de 2004, 2005, 2009, se eu não me engano, teve umas 3 deliberações em que o Conselho indica a possibilidade do cumprimento das medidas de segurança nos serviços substitutivos inspirados pela Lei 10.216. E também a criação do serviço do programa PAI-PJ em Minas Gerais, de aplicação das medidas de segurança em regime aberto. Então, assim, há um movimento lento, sim, que encontra com todos os desafios que dessa política, né, esse instituto, o manicômio judiciário, criado na segunda década de 1920, 1923, especificamente quando ele foi criado, ele já nasce com essa carga muito desafiante que é de um hospital-prisão ou uma prisão-hospital. Então, ela já indica muita coisa. Por exemplo, os hospitais de custódia são tem a responsabilidade do Ministério da Justiça, mas, por outro lado, quem que executa são as secretarias estaduais, e aí tem uma infinidade de configurações diferentes no país. São as secretarias de segurança, com exceção do Rio de Janeiro, que os hospitais de custódia estão sob responsabilidade da Secretaria de Saúde. Agora, todos os demais, nesses 25 unidades que eu disse, ou estão ligados à Secretaria de Segurança Pública, ou ligados à Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que há um movimento lento mas que aponta, sim, num futuro próximo, ou não sei quão próximo, na tentativa de romper com essa modalidade, que inclusive,
uma aposta nos próprios princípios da Lei 10.216, de que se a medida de segurança, né, que não é uma pena comum de restrição de liberdade, o indivíduo com transtorno mental e deficiência que comete um crime, ele é inimputável. A gente diz desde 1940 que esse indivíduo a gente não vai penalizá-lo por causa disso, mas ele precisa de ser submetido a um tratamento obrigatório, um tratamento psiquiátrico obrigatório. Se a nossa sociedade conseguiu construir um modelo alternativo de tratamento psiquiátrico obrigatório, nada mais na mesma linha, seguindo, né, objetivamente, de que, então, se essas pessoas estão lá para fazer um tratamento obrigatório, se a gente construir um outro modelo para esse tratamento obrigatório, que esse tratamento obrigatório seja nesses modelos, né? É nesse sentido que vai. Mas é um trabalho muito lento. É por isso que, inicialmente, eu tinha falado de que o primeiro desafio que a gente tem que romper é com essa lógica de que esse tema é um tema da segurança pública. É um tema da segurança pública? Me parece que não. Exatamente. Porque, primeiro, que a gente já disse que eles são inimputáveis. Segundo, que ele não recebe uma pena. Eles só foram, em 1920, 1930... só criou esse tratamento obrigatório em reclusão, em manicômios judiciários, porque não existia outro paradigma de tratamento psiquiátrico, de modelo de atenção em saúde, de assistência psiquiátrica possível. Só que a gente está num outro movimento agora, a gente está num outro momento completamente diferente. Só que a lógica é muito difícil de ser rompida e é lenta. Um estudo como esse, certamente, vai ser difícil não repensar esse modelo a partir dos resultados que a gente vai ter. Boa noite. Eu sou Fábio, acadêmico do terceiro semestre de Psicologia, e a minha dúvida é, com a luta antimanicomial, com a extinção dos hospitais psiquiátricos, como que seria o tratamento e o acompanhamento desses pacientes doentes mentais? Pela rede substitutiva, que a gente está dizendo, os CAPs hoje, né, é o que se tem de substitutivo. E como o Dr. José pontuou, nem todos eles funcionam como deveria funcionar, né? Deixando muito a desejar, às vezes não atingindo o seu objetivo. Não é isso? Só que eu também acho que essas redes substitutivas, elas estão aí, nós estamos aprendendo com elas. Não é? Porque nós também estamos aprendendo a conhecer o doente mental. Eu acho que nós ainda vamos chegar lá, vai ter um momento em que a gente vai estar conseguindo segurar muito mais tempo esse paciente fora dessas internações. Mas eu acho que isso também responde a pergunta do nosso colega Adalto, que perguntou o que tem sido feito, né, com esse paciente aí que, segundo o artigo 3º, o Estado seria responsável por inserir socialmente esse paciente e, inclusive, no meio familiar também, etc. É a rede. Só para complementar, uma ocasião nós pegamos 32 pacientes de um hospital psiquiátrico tradicional no interior do estado de São Paulo. O hospital tinha 300 pacientes. Nós selecionamos 40 e durante 3 anos nós fazíamos psicoterapia diária, laborterapia, passeios. Esses pacientes acabaram entrando num programa para ser inserido dentro de uma residência terapêutica. A hora que eles estavam já prontos para receber a alta do hospital, né, habilitadíssimos para poder se livrar depois de 20, 30 anos do hospital, a coordenação de saúde mental da Direção Regional de Saúde local, pelo telefone, ela me disse o seguinte: vocês estão querendo perder o emprego? Até hoje não existe a residência terapêutica desse grupo. Eles moram dentro do hospital em residências terapêuticas dentro do hospital psiquiátrico tradicional. Então eu acho assim, também não adianta você vestir a camisa, não adianta você usar todos os recursos de terapia que você tem, se você depois não arrumar para ele uma condição digna, uma casa, um emprego, uma família e tudo mais, percebe? Por isso que eu acabei de dizer agora há pouco, quer dizer, existem os modelos, tá? Existem as técnicas, existem os profissionais. O problema é amarrar tudo isso.
que a minha especialidade, que era a minha menina dos olhos, eu investi nisso, para eu trabalhar no serviço público, eu tive que engavetar ao mínimo possível. Quando eu assumi estar na saúde, estou dizendo isso tudo porque eu já tenho muito tempo de saúde, então eu posso correr o risco de ser exonerada, entendeu? Porque nada se pode dizer, mas eu estou dizendo que é triste, é deprimido, a gente fica deprimido quando a gente vê que você não usa psicanálise. Aqui no CAPS você vai usar comportamental cognitivo. Por quê? Porque você tem que atender mais números de pessoas, você tem que atender rapidamente. Mas eu não tenho essa formação. Se vira, nós não queremos psicanálise aqui dentro. Não temos tempo. Para mim, ouvir isso, 35 anos de formar, passando as peripécias que eu tenho passado, eu fico feliz de ver que o senhor hoje dá um testemunho da importância da psicanálise na saúde mental. Porque eu só pude ver isso no nosso lar, quando eu trabalhava com a Carla, que era maravilhoso a gente compreender o paciente, tentarmos compreender. Hoje eu sei que o delírio, o discurso do paciente tem que ser o meu discurso quando eu estou diante dele. Eu não tenho que bater de frente no discurso dele. Eu não tenho que dizer para ele que isso é um delírio, isso não existe, essa não é a verdade, e mostrar para ele a minha verdade. Eu respeito o paciente quando o que ele está me dizendo, que aqui está escuro, eu tenho que respeitar, porque esse é o mundo dele. Eu não posso querer trazê-lo para o meu mundo, mas eu tenho que estar preparada, ter feito a minha terapia, ter feito a minha análise, para eu adentrar sem sapatos no mundo do paciente mental. Não quero trazê-lo para o meu mundo, mas ir lá, respeitosamente. E parece que isso não é importante para as pessoas. A família, também eu tenho visto ao longo da minha experiência, o paciente é só o núcleo daquela família doente. Como temos um núcleo neurótico, nós também encontramos um núcleo psicótico, onde que outros membros, para viverem razoavelmente bem, eles projetam toda a doença da família em cima de um membro. E esse membro é o doente. Então, como que vamos tratar desse doente se não tratarmos dessa família que está projetando as coisas nesse doente, que de uma forma ou de outra também tem que ser tratado? Então, eu só queria aqui dizer que eu sou muito obrigada por o senhor ter dito isso para mim, que é um feedback depois de 35 anos de formado, que eu não cometi enganos, que a psicanálise na saúde mental, na saúde pública, ela pode e deve ser utilizada. É uma pena que os nossos coordenadores da saúde mental são muito mais cognitivos, são mais autoritários, são mais ditadores. Então, a psicanálise seria muito inconveniente para eles, seria muito incômodo. Então, vamos pela comportamental cognitiva. Assim é o que eu penso, e eu espero que não chegue ao pedir a exoneração e que seja exonerado. Não é minha área, eu estou tateando, né? Mas eu estou tentando compreender o que está sendo falado. Segue mais nessa linha da questão da compreensão do discurso. Fábio, desculpa, meu nome é Fábio, sou acadêmico de História. Então aqui, vou tentar falar aleatoriamente aqui, como eu coloquei, e ver se eu consigo organizar perguntas. Se há teóricos, grupos, né? Se foi falado, talvez eu não consegui extrair, captar, né? Se há teóricos ou grupos que trabalham nessa linha, né, que se interessa pelo discurso desses pacientes, que visa estabelecer, construir uma lógica para compreender esses discursos. Uma vez compreendido esses discursos, né,
e visando se distanciar dos leitos, que é a questão que a professora foi colocando, que é a questão de levar isso para a comunidade, trabalhar a conscientização da comunidade, etc. e tal, para, né, o professor, desculpa, o José acabou ia ficando sem emprego. Como, né, se já tem algo agora trabalhando isso, né, em grupo, teórico, porque a professora falou a questão da psicanálise, né, não entendo, não faço nenhuma ideia, mas assim, ela falou da questão da teoria behaviorista, comportamentalista, no sentido de resultados prementes, imediatos, né. Então eu coloco também como minha dúvida, né, não como uma questão crítica no sentido mas como uma dúvida. E depois, se há ou se está se trabalhando, a partir também de que referenciais teóricos, né, como ajudar depois a família a lidar com o sentido desses discursos, porque cada indivíduo é um sujeito diferente, então ele vai criar lógicas distintas, mas também talvez deve ter algum padrão na produção desse discurso desse paciente que a gente diz que tem um déficit, né, mental. Não sei se consegui colocar a minha dúvida. Só assim, em relação à questão teórica, dentro da psicologia tem assim, muitas linhas teóricas, né? Eu acho que assim, o que tem que a gente, né, não vai fazer um discurso assim, ativista, a psicanálise é a única que vai dar esse resultado. Eu acho que o resultado maior se a gente vai observar a partir do momento que os profissionais não se coloquem como donos da verdade em relação a esse paciente. Então isso vai independer de orientação teórica. Só que assim, aí, por que a gente está falando da psicanálise? Porque ela tem uma característica, assim como eu disse no momento que eu falei, que a gente se interessa justamente pelo que manca, pelo que falha, né? Então assim, por isso precisa ter um processo de análise, porque você tem que perceber que você não é dono da verdade. A análise também é para isso, é para você perceber que você também é uma pessoa que manca, né? Então, se a gente for pensar assim, qual que é a definição lá? Está perdendo noção da realidade, por exemplo, na psicopatologia. Se a pessoa esqueceu, não consegue mais dizer o que é um objeto. Quantas vezes uma pessoa normal pode olhar um objeto, me passou, não lembro mais o nome, ele é um psicótico por causa disso, ele tem uma patologia por causa disso, então isso está no nosso dia a dia, né, também. Então, a questão maior é como a gente se posiciona diante desse paciente, e não só a questão teórica, né. Só para complementar, acho que o grande problema é que a academia está perdendo o sentido da transdisciplinaridade. E as próprias faculdades estão perdendo esse sentido também, né? Então, por exemplo, por que eu pude fazer um discurso aqui a favor da psicanálise, né? Porque, embora eu seja mais idoso que a senhora que acabou de falar aqui, eu sou mais ou menos da mesma época que ela, então eu posso, né, dizer porque eu vivi essa realidade da psicanálise dentro dos hospitais psiquiátricos. O grande problema, na minha opinião, é o seguinte: existem pontos de conhecimento, eu nem vou falar em verdade, tá? Mas existem pontos de conhecimento que coincidem em qualquer área da ciência. Existem coisas que são verdades na sociologia, que correspondem a verdades na psicologia, na psiquiatria, na história, etc. Né? Eu acho que o que a gente precisa resgatar é esse diálogo transdisciplinar no sentido de chegar a um consenso. Né? Por que existem as disciplinas interdisciplinares? Por exemplo, psicologia jurídica, justamente para fazer essa ponte entre o direito e a psicologia. Tá? Existe um abismo muito grande, por exemplo, entre a psicologia e a sociologia, a antropologia. Tá? A gente ouve frequentemente antropólogos dizendo indígena não tem inconsciente, indígena não tem complexo de Édipo, ele não tem repressão, não tem dissociação, não tem uma série de coisas e tal. Então, claro que existem coisas nas teorias que precisam ser superadas. Está cheio de coisa na psicanálise freudiana que, aliás, já foram superadas em alguns aspectos, e outras coisas não. Né? Se você pegar cada autor, por exemplo, dentro da psicologia, ele tem assim um ponto de vista, um olhar que ele complementa, ele avança e ele até, vamos dizer assim, reformula o ponto de vista da outra corrente. Né?
O grande problema é que as pessoas adoram ficar afiliadas a igrejas ideológicas dentro da academia, que a ciência virou uma igreja, né? Então as pessoas ficam, cada um na sua tribo, é muito mais confortável, dá menos dor de cabeça, você não precisa ler tudo, você não precisa pesquisar as coisas, né? Então eu acho que esse comodismo nosso faz com que a gente não ouse fazer essas pontes de ligação com outras disciplinas, né? E é por isso que esses modelos depois eles acabam se materializando na hora das instituições, percebe? Então aí fica o poder médico de um lado, o poder psicológico de outro, o poder político de outro, e essas coisas elas não podem ser fragmentadas, né? Então eu tenho conversado com pessoas que, por exemplo, da história, que têm um conhecimento de psicanálise invejável, tá? Mas são poucas pessoas que se dão ao luxo, né? Se é que a gente pode dizer isso. Então eu acho que essa ponte está faltando, porque o diálogo ele tem que ser feito por... Cada um às vezes enxerga um pouco melhor porque você está mais voltado para aquela especialização. Só que quando você começa a ficar muito especialista, você começa a ficar cego, né? Você não consegue enxergar a área dos outros, né? E as políticas públicas, elas se ressentem disso, né? Não adianta você montar um CAPS, as pessoas que estão lá, elas acreditam religiosamente que só terapia cognitivo-comportamental resolve os problemas, tá? Vai haver muitos casos que ela vai ajudar. E vai ter outros casos que você vai ter o fenômeno da migração sintomática. O paciente uma hora está com depressão, aí ele faz a terapia, ele cura-se, entre aspas. Daqui a pouco ele está com fobia, cura da fobia, ele está com obsessão-compulsão, cura da obsessão-compulsão, ele está com conversão, e aí você vai fazer uma análise psicológica profunda, e você vai ver que é o mesmo problema que não foi mudado. Quer dizer, lavagem cerebral não foi feito para a ciência. A ciência tem que ir um pouco além disso, né? A última pergunta, então, da colega ali, para a gente não avançar muito no tempo. Bom, meu nome é Thali, eu trabalho lá no nosso lar há 7 anos. Acho que a Carla chega até a conhecer minha mãe lá, né? Ela é aposentada de lá há 33 anos, ela trabalha lá. Só para assim, refrescar a memória do pessoal, não é memória assim, tirar aquela imagem que vocês viram ali na Casa dos Mortos. Tem aquele corredor grande mesmo onde os pacientes ficam. Mas hoje, assim, vamos dizer, estão bem mais na sociedade. Hoje tem professor de educação física, fisioterapeuta, tem as terapeutas ocupacional. E o professor de educação física leva eles para caminhar lá na Orla Morena. Então, você pega um grupo de 20, 30 pacientes, eles caminham na Orla. A gente tem casos de pacientes lá que são da máxima, e fica difícil mesmo, quando eles estão de alta, de mandar a ordem judicial para buscar eles lá. Que chegam lá sem identidade, sem CPF, sem nada, e as assistentes sociais que elas correm atrás, colocam eles no meio da sociedade, fazem eles ter RG, fazem eles ter CPF, e hoje mudou muito, assim, quem quiser ir lá conhecer, querem testar os leitos, vamos suar a camisa, tá? É Thalia, é isso? Então, Thalia, eu trabalhei durante 14 anos num hospital psiquiátrico, acredito que muito parecido com o hospital que você mencionou aqui. Eu acho que o problema não é o hospital, o problema é o que se faz lá dentro do hospital, né? Eu conheço hospitais psiquiátricos tradicionais que fizeram uma revolução tão grande que eles dão de 10 a 0 em muito CAPS por aí, tá? Agora, o que se está questionando não é a questão, vamos dizer assim, o que está querendo se acabar, acredito, é com o manicômio, né? Só que a maioria dos hospitais psiquiátricos são manicômios, né? E muitos, para não fechar, eles estão fazendo o quê? Estão virando CAPS, né? CAPS fechado, tá? O grande problema é como abrir isso. Se alguém for, por exemplo, lá em Minas Gerais, em Araxá, eles derrubaram os muros e a medicação praticamente desapareceu. O problema está na cabeça das pessoas, não está nos muros. Então a luta é contra os muros, a luta é contra aquele sistema capitalista que tira lucro em cima, né, de um modelo que não funciona. É essa a grande questão, né? Então tem que ter muito bem claro disso. Então eu entendo perfeitamente o que você está colocando, tá? Só que são coisas distintas, né? Você pode ter um hospital que é excelente, tá certo? E que ele não é mais manicômio, ele deixou de ser um manicômio, né?
Então a questão é outra, né? Com a palavra nesse momento, o presidente do Conselho Regional de Psicologia, psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros. Boa noite. Já no avançado da noite, nós queremos agradecer imensamente esses colegas, companheiros, profissionais da saúde que estão aqui, que participaram desse evento, agradecer a participação de todos vocês. Nós estamos realmente muito felizes porque nós acreditamos, que, Euricleia, e todos os colegas do Conselho que estão aqui presentes, que a gente conseguiu atingir nosso objetivo, que é esse debate. Nenhum debate se encerra em si mesmo, ele abre questionamentos, Hanna? Então, na verdade, a gente não consegue concluir, e eu acho que isso é muito importante. Muita coisa nós temos a fazer, muito a comemorar e muito mais a fazer, Está escrito no nosso selo dos 50 anos da psicologia. E acho que com a saúde mental é exatamente isso. Se a gente conseguir encontrar um elo de ligação entre a ação dos profissionais, a ação da rede substitutiva, eu acredito que isso é um processo, e eu acho que muito importante também a gente conseguir que a sociedade entenda o que é a doença mental, como é que as pessoas devem participar desse processo de acolhimento das pessoas em sofrimento mental. Eu acho que isso realmente é um papel nosso, de todos nós que estamos aqui, para que a gente possa levar para a sociedade esse conhecimento, essa descoberta, porque as pessoas estão em sofrimento, as famílias também estão em sofrimento com alguém que está doente. E eu também trabalho nessa área, eu tenho um paciente psicótico, já há um ano aproximadamente, em que ele não teve uma internação, e com um tratamento através do CAPS, um tratamento medicamentoso e psicoterapia, em que não teve nenhuma internação, e hoje a família que não aceitava, não queria, hoje a família participa do processo, do tratamento, do acolhimento. É incrível que uma das situações que ele relatou em terapia foi que ele estava no ônibus, e aí ele ouviu aquela voz que dizia: você tem que matar todo mundo aqui dentro. Aí ele ficou irritado, a esposa dele estava do lado, ela percebeu, aí ela falou: o que aconteceu? Ele falou: pois é, a voz está me dizendo para matar todo mundo aqui dentro. Aí ela falou: não, deita aqui no meu ombro aqui, espera um pouquinho, já vai passar, já vai passar. Quer dizer, esse é um sinal de compreensão, do que é esse delírio, do que é essa manifestação daquela voz que está dizendo para ele. Aí ele começa a perceber que realmente vai passar. Ele está medicado, mas mesmo medicado, ele ainda tem manifestações de delírio, de sofrimento, etc. Então, eu acho que a gente tem a nossa função, nosso papel profissional, nossa responsabilidade, nosso compromisso com a sociedade é exatamente esse: a gente poder discutir, a gente poder tratar, a gente poder levar o conhecimento para todo mundo, poder participar desse processo. Então, a gente está muito feliz acho que nós convidamos as pessoas certas para estar aqui nessa noite, que eu acho que, apesar da gente discutir sobre situações de sofrimento, de muito sofrimento, a gente comemora com felicidade, porque a gente sabe que a gente está conseguindo contribuir de alguma forma para esse processo. Então, muito obrigado. Nós vamos ter um coquetel, mas antes disso, a gente precisa fazer aqui uma entrega. Eu vou passar para o nosso amigo Oscar para fazer esse processo. Obrigado, presidente Carlos Afonso. E peço a ti para que possa já iniciar a fazer a entrega dos certificados, dos presentes,
a convidar a Carla Maria Amaral, por gentileza, que vem à frente receber essa lembrança, o certificado de sua participação. Quero convidar a conselheira Euricleia Nogueira também para vir à frente fazer a entrega do próximo certificado ao Dr. José Roberto Martinez, por gentileza, que é uma lembrança. E também aqui uma cópia do DVD que foi apresentado. Convidar o conselheiro Sidney Ferreira Ribeiro, por gentileza, conselheiro, para fazer a entrega do certificado e da lembrança para a Hanna Yara de Pinho, que contribuiu nessa noite também, nesta mesa. Conselheira Nancy Lascano, por gentileza, para que possa fazer a entrega do certificado de participação e dos mimos aqui oferecidos pelo Conselho. Isloane Machado, por sua contribuição nesse debate. Convidar a psicóloga Guadalupe Lassano, ela que representa o Fórum Estadual dos Trabalhadores na Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, para fazer a entrega deste certificado e a contribuição do Wenderson Rufino dos Santos, assistente social. Quero convidar os painelistas, por gentileza. As pessoas que compuseram a mesa podem tomar aqui à frente mais, por gentileza, aqui à frente para fazermos um registro com todos juntos. Bom, nós estamos realizando esse ciclo de debates sobre saúde mental e direitos humanos nesse dia 18 de maio e amanhã também dia 19 com o Cineclube, na verdade para comemorar a data da luta antimanicomial. A gente entende que essa data ela precisa sempre ser lembrada para que a sociedade, os profissionais da área da saúde, todos os profissionais e a sociedade em geral possam compreender o fenômeno da doença mental, compreender a importância de garantir os direitos humanos das pessoas que estão em sofrimento mental. Porque, na verdade, a doença mental ela é uma situação que a pessoa não determina, ela é determinada por essa situação. E é preciso que garanta os seus direitos no sentido do tratamento, no sentido do acolhimento, no sentido do respeito. E é por isso que a gente vem sempre realizando esses eventos no dia 18 de maio. O Conselho Regional de Psicologia tem um compromisso com a profissão de psicólogo e um compromisso com a sociedade no sentido de atender as pessoas que estão em sofrimento mental. Hoje estamos contentes porque conseguimos aqui reunir um grupo grande de pessoas interessadas, trouxemos aqui profissionais muito gabaritados para falar dessa área e a cada dia a gente vai tentando construir uma situação nova dentro da nossa profissão, da psicologia e em respeito à sociedade brasileira.